um compromisso, uma entrevista de emprego, uma notícia de jornal. Quem nunca ficou ansioso ao saber de uma novidade, ou por uma situação que já aconteceu ou que está para acontecer? Muitas pessoas sentem ansiedade só pela expectativa de que algo possa acontecer e o pior, que possa dar errado. E muitas dessas coisas não chegam nem a se concretizar e mesmo assim elas sofrem por antecipação. O primeiro passo vai tratar desse assunto que de tão comum leva tantas pessoas à depressão. Os transtornos de ansiedade são muito mais comuns do que nós pensamos, é uma das doenças mais prevalentes que nós temos. Só que o importante que nós saibamos é que os transtornos de ansiedade são doença quando eles tornam a vida das pessoas, causam sofrimento. Nem toda ansiedade ela é patológica. Tem ansiedade que é normal. Por exemplo, eu conversando aqui com vocês, eu vou ficar ansiosa, meu coração está um pouquinho acelerado. Só que como eu já fiz isso outras vezes, daqui a pouco o meu coração vai regularizando e eu vou seguir falando e a minha ansiedade vai diminuir. Isso é uma ansiedade que é normal. Terezinha, tu é ansiosa? Eu sou. Uhum. Que situações do dia a dia te deixam ansiosa? É quando eu não consigo terminar um serviço, né, que eu costuro para fora, né? Quando eu não consigo terminar aquele serviço, eu fico ansiosa para terminar, né? E o fato de tu ser uma pessoa ansiosa te deixa negativa frente às coisas da vida? Não. Eu sou bem otimista mesmo. Quando eu estou muito nervosa, muito agitada, eu me sento, tomo um pouco d'água, me acalmo, entendeu? Aí depois começo de novo. O problema é quando isso atrapalha tanto que às vezes eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Tem algumas dificuldades, né, que eu acredito que seja em função desse problema, né, que é arritmia, dificuldade de dormir, acordar durante a madrugada, perder o sono, quando eu tenho algumas situações profissionais que têm que ser resolvidas, eu tenho essa pressa que aconteça as coisas, né? Não costumo suar muito, ter problemas de arritmia. A ansiedade tem um nível normal, um nível do dia a dia, que todos nós temos. Afinal, não existe vida com ausência de ansiedade. Como a ansiedade se manifesta no teu dia a dia? Muito falante, muito assim, sempre ouvindo música, sempre dançando, sempre caminhando. Eu não consigo ficar muito, durmo bem pouco. Mas o que te deixa ansiosa? O mundo. Nós temos as ansiedades que são decorrentes do que a gente chama fobias. O que acontece? Quando ela tem algum trauma, ou passa por alguma situação, ou ela lê muito a parte de crimes do jornal, né? Então isso vai aumentando o nosso medo. Então, uma reação ao medo que a gente tem é a ansiedade. Aí eu começo a evitar determinadas situações para não sofrer, para não sentir ansiedade. E quando eu me exponho a essa situação, vem uma ansiedade muito forte. Eu fico um pouco nervoso, né? Na minha ansiedade, não. Tipo, coração um pouquinho mais acelerado, unha detono ela. Isso já é uma ansiedade mais da linha patológica, requer cuidados, porque está sendo ela inunda a pessoa, que a pessoa não consegue fazer o que ela tem que fazer. Normalmente, esse tipo de ansiedade, ela parece muito forte, ela inibe muito a pessoa, mas muitas vezes responde muito bem a essas condutas mais cognitivo-comportamentais e muitas vezes nós nem precisamos chegar à medicação, porque a pessoa quando fica ansiosa e fica sozinha com os pensamentos, normalmente tende a pensar no lado ruim, nas coisas que vai ter que enfrentar e vão dar errado, nas coisas que ela tem receios que não vai dar certo, são sim pensamentos negativos. Como é que a gente lida com isso? Nós lidamos preparando e aprendendo a pensar em outras coisas, aprendendo a usar o pensamento de uma maneira diferente. Ir numa igreja, rezar um pouquinho, que aí acho que isso tu rezando, falando contigo mesmo, com Deus, eu acho que tu acaba
tentando aliviar um pouco, tirar os pensamentos ruins. Depois que eu me aposentei, não tinha nada para fazer, comecei a ler livros e me instruir, né? Tu tem que ler livros bons. Às vezes a ansiedade ela é tão forte, ela está atrapalhando tanto que eu me deprimo. E aí eu tenho que tratar, porque eu vou ter dois problemas. Eu tenho depressão e a ansiedade. Muitas vezes essa depressão é ligada e desencadeada pela ansiedade, porque ela me limita, eu começo a me sentir muito incapaz, e aí eu fico tão incapaz que começo a diminuir o meu prazer pela vida, começo a ficar triste, chorosa. Nós temos outros tipos que são as ansiedades ligadas às fobias específicas. Por exemplo, quando eu tenho medo de aranha, medo de rato, medo de lugar fechado, são ansiedades específicas e aí isso causa um determinado tipo de ansiedade bem restrita. Estas coisas que são específicas, elas são às vezes mais fáceis de tratar porque eu tenho uma ansiedade que é ligada a uma situação. Se trabalha muitas vezes com dessensibilização e técnicas cognitivo-comportamentais e outras vezes, poucas, nós precisamos usar medicação. No cinema, a ansiedade foi o tema escolhido por diretores diversas vezes. Quem não lembra, por exemplo, de Melhor é Impossível, com Jack Nicholson? O ator interpreta o romancista Udall, que vive isolado de qualquer pessoa no apartamento em que mora. Ele tem o hábito de comer todos os dias na mesma mesa do mesmo restaurante, usando talheres descartáveis. Udall é escritor que precisa vencer diariamente as barreiras da ansiedade. Eu sou demais, fico nervoso, não consigo dormir, acordo de madrugada. Isso aí acontece em determinadas vezes e eu vou ficando com mais ansiedades para várias coisas, como se a ansiedade ela se alastrasse. E aí eu vou tendo um empobrecimento do repertório da minha vida. Eu vou começando a evitar cada vez mais situações. Há também o transtorno do pânico, que é um outro tipo dos transtornos de ansiedade. Jerry, what's the matter? Just drive the car. What happened? Good news, Mr. Evans. Your heart is just fine. Just fine? What do you mean fine? I had like 8 heart attacks in the last 3 weeks. Well, based on everything, I'd say you had an anxiety attack. A what? An anxiety attack, a panic attack. Don't worry, I can give you some Xanax. An anxiety attack? What are you talking about? Yeah, well, it's a common thing. O transtorno do pânico, ele começa do nada, ele começa com uma crise de ansiedade muito forte, uma sensação de que vai morrer e que ele é um episódio que dura em torno de 1 hora. Ele não tem causa, eu posso estar andando na rua, dirigindo meu carro, eu posso estar almoçando, dormindo e começa esse quadro. Então, é isso que diferencia a ansiedade generalizada, por exemplo, as crises de ansiedade do transtorno do pânico. O transtorno do pânico não tem uma causa, ele inicia do nada. Muitas vezes a ansiedade mais comum que nós temos são as pessoas que têm ansiedade para lidar com situações da vida, para fazer uma palestra, para dar uma aula, para fazer uma entrevista. Isso é normal termos ansiedade. Eu sou ansioso, às vezes eu sou muito nervoso, entendeu? E às vezes essa minha ansiedade me atrapalha até mesmo no meu trabalho, às vezes. Em que situação desperta a tua ansiedade? Qualquer coisa, esperando alguma coisa, alguma ligação, alguma coisa do tipo, entendeu? Ou até mesmo alguma pessoa, vamos supor, se eu tenho algum encontro, entendeu? Fico bastante ansioso, bastante nervoso. O problema é que muitas vezes essa ansiedade nos inibe, a tal ponto que algumas pessoas evitam de fazer. Então, nós temos que, novamente, procurar ajuda. O problema é quando isso atrapalha tanto que nós deixamos de fazer as coisas que precisam ser feitas. Como é que é essa ansiedade normal? É tremer, é gaguejar, é ficar com receio, é o coração bater, é suar, as mãos ficam úmidas. No momento que eu vou lidando com isso vai passando. Tem algumas técnicas que são boas, tipo as técnicas de meditação nos ajudam a lidar
né? Com isso, as técnicas de controle respiratório ou relaxamento respiratório também ajudam com que eu domine e controle meu coração, e isso faz com que diminua a minha ansiedade, porque a ansiedade é um transtorno muito relacionado a sintomas somáticos, ou seja, sintomas orgânicos. Então, eu estou aqui, eu tenho alguma coisa para fazer, eu percebo o meu coração taquicárdico, acelerado, e isso vai fazendo com que eu fique mais preocupada, e aí mais o coração acelera. Então, a ansiedade, ela é retroalimentada. Temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes esse transtorno das crises de ansiedade são medicadas com alguma medicação que se chama benzodiazepínico, que são os calmantes. O risco disso é que às vezes ele nos torna mais inábil, então ele diminui a ansiedade naquele momento, mas nos torna mais inábil para lidar com as próximas ansiedades. Então eu vou cada vez mais precisando desse remédio. E aí o que acontece? Eu vou ficando cada vez mais inábil para as próximas ansiedades que eu tiver. Tem alguma técnica de relaxamento que funcione contigo? Tomo cerveja, fumo cigarro. Tomar uma cerveja, que é mentira. A cerveja que me acalma. Álcool, tabaco e outras drogas, eles pioram os sintomas de ansiedade, porque eles têm um mecanismo que mexe em todo o nosso corpo, mexe no nosso cérebro e nos torna cada vez mais incapazes para situações e, com isso, cada vez mais ansiosos para viver. O primeiro passo, então, gente, é parar e avaliar. Será que essa minha ansiedade, ela é normal, ela tem razão de ser, ou ela está excessiva, ela é patológica? Se ela for normal, é assim mesmo, a gente tem que enfrentar as coisas e aprender a desenvolver habilidades para a vida. Se eu vejo que ela está demais, ela está me atrapalhando, ela está me causando disfunção, eu tenho que parar para pensar se eu vou precisar de ajuda ou não.